Hoje iremos aprender como determinar a tensão nos terminais A e B, ou seja, simplesmente a tensão de Thevenin nos pontos A e B. Para poder achar a tensão, vocês podem usar qualquer método e qualquer analogia. Existem vários conceitos, várias formas de resolver este mesmo problema aqui. E hoje vamos usar em específico uma técnica que nós usamos quando estamos a analisar a tensão em um determinado ponto apenas, com base na segunda lei de Kirchhoff, que é a lei das malhas, certo? Então, vamos lá começar a resolver esse nosso problema. Então, o que querem é tensão nestes terminais A e B. E essa tensão é a tensão de Thevenin. Como é que vamos encontrar essa tensão nestes terminais aqui? É muitíssimo simples. Então, vamos chamar aqui que tem uma variável neste meio termo. Podemos dizer que neste meio termo aqui temos uma variável que é tensão de Thevenin. E prontos. Então, vamos girar a nossa malha. Girar a malha significa o quê? Olhando para esse circuito, percebemos que aqui temos uma malha e esta aqui também é uma malha. E qual das malhas vamos escolher para nós poder fazer a análise? Bom, podemos escolher esta ou esta, mas esta não podemos por quê? Porque não podemos escolher nenhuma malha que tenha fonte de corrente ou fonte de tensão. Neste nosso circuito, nós temos aqui uma fonte de corrente. Por que eu sei que isto aqui é uma fonte de corrente? Primeiro, porque é a seta aqui, a seta que aponta para cima nos indica direção e sentido, e o que possui direção é só corrente. E aqui também o que acontece é que temos o A. A significa amperes, que é a medida da corrente. Simples quanto isso, ok? E da mesma forma, aqui também será uma fonte de corrente, porque tem uma seta, e também porque é 0,5 I simboliza corrente, ok? Pronto, então vamos lá analisar esse nosso circuito aqui. Primeiramente, vamos escolher uma malha a girar. Nós poderíamos girar esta malha aqui, só que não vamos escolher esta por quê? Primeiro, esta não vamos escolher porque sabemos que tem uma fonte de corrente. Sempre que possui uma fonte de corrente, nós não podemos girar. E depois, esta malha aqui não podemos escolher por quê? Porque também da mesma forma este passa por esta fonte de corrente. Então não podemos escolher. E não só, e também esta malha não passa por onde está a nossa tensão de Thevenin. Ou seja, a malha que nós iremos girar, ela tem que passar para onde está a tensão de Thevenin também. Como assim? A malha que vamos escolher, eu vou escolher aqui a malha e depois vou explicar por que vamos escolher isto. Nós vamos girar desta forma aqui. Esta será a nossa malha. Por quê? Porque esta malha, primeiramente, não passou por nenhuma fonte. Saltou esta fonte de corrente, assim como não chegou nesta fonte de corrente aqui. Assim sendo, esta é uma das melhores escolhas que poderíamos ter feito. Então, depois de escolhermos a nossa malha, e lembrando que a malha sempre tem que passar para onde está a tensão de Thevenin. Se eu tentasse fazer assim, passar por aqui e vir até neste ponto, não daria certo porque a malha estaria aqui incluída na fonte de corrente. E não é isso que nós queremos. Não podemos incluir a fonte de corrente. Então, a única malha que nos falta é esta mesma aqui que está girada. Esta malha que nós escolhemos aqui é a malha que vamos escolher para a nossa análise. Só que também, depois de escolher a malha, nós precisamos determinar o sentido das correntes. Ou como assim? Primeiramente, temos ramos, né? Sabemos que corrente só flui em um ramo, ok? Assim sendo, tenho este ramo e tenho este ramo aqui. E lembrando que a corrente quando flui por este ramo aqui, nós diríamos que simplesmente o ramo é daqui até aqui e tem uma separação aqui, um nó daqui até aqui, daqui até aqui. Mas assim não vamos falar porque temos uma coisa aqui. Quando temos um caminho aberto, a corrente não pode fluir, porque a corrente só vai fluir em um caminho fechado. Então, o que acontece quando a corrente vem para este ramo aqui? A corrente flui desta forma, vem e termina neste nó aqui. E a corrente normalmente poderia se dividir, indo uma parte para aqui e outra parte para lá. Só que a corrente, quando tenta fluir para lá, percebe que não tem nenhum caminho por onde ela pode passar. Assim sendo, a corrente acaba regressando, passando neste mesmo ramo. O que faz com que esta corrente que flui de cima seja exatamente a mesma corrente que flui daqui de baixo. Assim sendo, a corrente é a mesma em todo esse percurso. Então a corrente faz desta forma e termina neste outro nó aqui. Vamos perceber o seguinte, neste ramo aqui já temos um sentido da corrente. Esta aqui é uma fonte de corrente. Sendo uma fonte de corrente, ela já possui um sentido por si só. Porque sabemos que quando estamos a analisar os circuitos, nós determinamos a corrente de uma forma aleatória. Porque não sabemos realmente qual é o sentido real da corrente. Mas aqui, onde temos a fonte de corrente, nós já sabemos qual é o sentido real. Então, se o sentido aponta para cima, vamos convencionar a corrente também que flui para cima. Posso chamar essa como se fosse a corrente 1, que não tem nenhum problema, ok? E neste outro ramo, que é daqui até aqui, tem esta outra corrente aqui. Esta corrente também já colocaram o seu sentido. A corrente é chamada de I0, tudo bem?
E temos este outro ramo aqui. Normalmente nós diríamos que aqui tem uma corrente a fluir para aqui. Vou chamar essa corrente de I2, por exemplo. Já temos I0, I1, o I2. Só que sabemos que esta mesma corrente, por não ter o lugar onde ela pode fluir para esta parte aqui, acaba passando por este ramo aqui para baixo. O que faz nos perceber que a corrente é a mesma. Significa que também esta corrente que está aqui, esse sentido desta corrente é exatamente o I2. Ou seja, o I2 também flui para aqui. Aqui também temos a mesma corrente I2. Ok? Simples quanto isso. Então, vamos começar a analisar aqui, usando a segunda lei de Kirchhoff, que é girar a nossa malha. Então, o que é que acontece aqui? Primeiramente, nós vamos começar a girar. Vou partir deste ponto aqui. Ando pelo meu ramo e não encontro nenhum elemento, e chego neste ponto aqui, onde encontro o meu capacitor. O capacitor é um elemento, ok? Então, vamos olhar. É um elemento que está com um sinal negativo, então vou colocar, eu encontro o J4, ok? Vezes a corrente. Mas que corrente? A corrente que flui naquele ramo. E o ramo é este, deste ponto até este ponto. Isto aqui é um ramo. Ramo é toda a parte do circuito que possui um elemento lá. Aqui temos um elemento, aqui temos um elemento. Então, isto aqui é um ramo. Então, pronto. Então, temos este ramo daqui até aqui. Então, neste ramo o que acontece é que nós temos a corrente de I0 a passar por todo este ramo. Só que a corrente está a ir para baixo. Ok? A corrente vai para baixo, enquanto que o nosso sentido está a ir para cima. Percebem? Então, como o nosso sentido está a ir para cima e o fluxo dessa corrente está a ir para baixo, os sentidos não são os mesmos. Eles estão com sentidos contrários, em si não são os mesmos, então negativo. Então, vem aqui o menos I0, porque ele está no sentido contrário da nossa malha, certo? Indo mais no circuito, eu encontro o elemento 2, que é o resistor. O resistor está positivo, por isso eu vou dizer mais 2 vezes a corrente que passa por ele. A corrente que passa por ele é o I0. Só que o I0 está para baixo, enquanto que o sentido da nossa malha aqui diz que está para cima. Assim sendo, os sinais não são os mesmos, por isso também vai levar o sinal negativo aqui, a corrente I0. Então, coloco aqui menos I0 novamente. Prontos, então, continuo a percorrer a minha malha, venho até nesse ponto e vou continuar a ir para lá. Indo para aqui, encontro este outro elemento, que é o elemento de 4 ohms, positivo, né? Então, vou colocar mais 4 ohms vezes a sua corrente. A corrente que flui aqui é o quê? É o I2. Vou colocar aqui o I2 positivo. Por que positivo? Porque sabemos que este sentido está a ir para lá, enquanto que o sentido da corrente também está a ir para o mesmo sentido, então é positivo. Assim sendo, encontramos mais neste ramo este outro elemento, que é o indutor. O indutor com J3. Então, vou colocar aqui mais J3. Para quem não entende sobre isso, J3 onde que sai, devemos lembrar que o J simboliza os números complexos. Isso aqui é análise de circuito em corrente alternada. Então, sempre os valores tenderão a possuir esta parte imaginária. O J significa imaginário. Circulando aqui, encontramos o J3, que é o valor do indutor, mas também a corrente que flui aqui é o I2. E o I2 está num sentido para lá e a nossa malha também está com o mesmo sentido, então é positivo. Por isso vou multiplicar aqui por outro I2. Ok, assim sendo, termino de analisar este ramo. Então, depois de terminar até neste ramo, eu vou continuar a minha análise aqui, porque eu disse que o ramo que eu vou analisar é este. A partir deste ponto, vou circular deste ponto, desta forma e venho terminar neste mesmo ponto aqui. Esse é o percurso que eu estou a percorrer. Quando eu parto deste ponto para esta minha malha, o que eu encontro aqui é este V de Thevenin, ou seja, a tensão de Thevenin. Então, vou colocar positivo a tensão de Thevenin. Sempre colocaremos o valor positivo aqui, né? Para não acontecer equívocos aqui. Então, sempre deve possuir um valor positivo. Então, depois, sendo que já não termino nada e passei por aqui pela tensão de Thevenin e fui terminar no ponto B de novo, então vou dizer igual a zero, porque já não tenho mais nenhum outro elemento. Assim sendo, nossa equação fica desta forma. Então, o que vamos fazer agora? Vamos começar a substituir os seus valores. Vou colocar aqui o J2, lembrando que temos aqui o menos J4. O menos que é este, com este menos aqui, como está a multiplicar, eles vão anular-se, virá um valor positivo. Assim sendo, fico simplesmente com J4 vezes o I0. Assim sendo, chego até neste outro elemento, encontro que é positivo com negativo dá negativo, então adianto o negativo, 2 vezes o I0. Desta forma, chego aqui, encontro mais o 4 vezes o I2, mais o J3 vezes I2, mais a tensão de Thevenin.
Como o nosso objetivo é encontrar qual é o valor da tensão de Thevenin, então o que nós vamos fazer é isolar esta tensão de Thevenin aqui. Isolar como? Deixar ela sozinha. Para deixar essa tensão de Thevenin sozinha, aqui onde está, de que levemos todos os outros elementos para aquele outro membro. Esse vai para outro membro, este, assim como este. Então, ficamos com a tensão de Thevenin sendo igual a... Quando levo este valor para aquele membro, ele fica negativo, porque aqui está positivo, passando para outro membro, muda de sinal. Então fica negativo, ficamos com menos J4 e 0. Quando eu levo este menos 2 vezes I0 para aquele membro, como está negativo, fica positivo, muda de sinal quando chega no segundo membro. Então fica mais 2 e 0. Da mesma forma, levo este para outro membro e fica menos 4 e 2. Este mando para aquele membro, fica menos J3 vezes o I2. Para podermos concluir o nosso problema, devemos perceber o seguinte. Aqui nós temos umas variáveis que nós não conhecemos aqui. Temos o I0 que nós não conhecemos. Temos o I2 que nós não conhecemos. Então, como é que nós podemos conhecer esses valores? São correntes. Então, o que nós devemos entender? O I1 nós já conhecemos. Percebem que I1 nós já conhecemos. Por que nós conhecemos o I1? Porque é esta fonte aqui. O I1 é igual a 15 com ângulo de 0. E sempre que possui um ângulo de 0, isto aqui não influencia em nada. Então, podemos simplesmente dizer que a nossa corrente é de 15, que não tem nenhum problema, ok? Então, vamos considerar a nossa corrente aqui sendo de 15, né? Porque o ângulo de 0 não influencia em nada. Da mesma forma, vamos ver se conhecemos mais algum valor. O I2, conhecemos o I2. O I2 é este elemento aqui. E, consequentemente, o I2 é valor de esta fonte de corrente aqui. Porque é a fonte de corrente que está neste ramo todo. Então, estamos a dizer que o I2 ali disseram-nos que é 0,5 e 0. Tudo bem? Então, vamos substituir o valor onde tem o I2, vamos substituir por este valor aqui. Certo? Então, vamos lá. Assim ficamos com tensão de Thevenin sendo igual a menos J4 vezes o I0. O I0 será que nós conhecemos? Vamos lá ver. O I0 nós não conhecemos. O I0 é este nosso elemento aqui. Aqui temos o valor do I1. Só conhecemos o valor do I1 e mais ou menos o valor do I2. Enquanto o I0 é uma incógnita que não se sabe de nada praticamente. Então, deixamos o I0 assim mesmo porque não conhecemos. Então, colocamos aqui I0 mais o 2 I0 menos o 4 e 2. E 2, será que conhecemos? Vamos lá ver. O I2 é este valor aqui, 0,5 e 0. Então, no lugar do I2, eu vou colocar vezes 0,5 e 0. Ok? Menos o J3. E no lugar do I2, vou colocar a mesma coisa. 0,5 e 0. De que forma nós vamos, de fato, conhecer o I2? O I0, então. Como é que vamos conhecer este valor do I0? Prestem muita atenção nesta linda e belíssima analogia aqui. Nós sabemos que a primeira lei de Kirchhoff, que é a lei dos nós, permite-nos saber o que acontece com o nó face às correntes. Será que as correntes entram do nó ou saem do nó? É isso que ela nos diz. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos analisar quantos nós temos no nosso problema. Temos um nó e temos um nó. Mas o que seria nó? Nó é a interligação de 3 ou mais ramos. Aqui temos um ramo, aqui temos um ramo e aqui temos um ramo. Aqui onde eles unem-se é um nó. É como se fosse um ponto de convergência aqui, ok? Então, temos este nó de cima e temos este nó de baixo. Agora, como é que nós vamos retirar as equações deste nó? Podemos analisar este nó que está aqui em cima. Vamos escolher apenas um nó que você queira analisar. Então, eu vou escolher este nó de cima, ok? Você poderá escolher de baixo que não tem nenhum problema. A solução no final seria a mesma, ok? Então, como é que vamos fazer aqui? Pegando este nó de cima, vamos perceber quais são as correntes que tendem a entrar neste nó e quais são as correntes que saem deste nó. Temos esta corrente, que é o I1, que este 1 vem passa por este nó, é I1, e temos aqui o I2 a sair deste nó, porque está a apontar para lá, né? E temos esta a sair do nó também, porque está a apontar para lá. Então vamos dizer, todas as correntes que apontam diretamente para o nó, quais são? É apenas uma, que é o I1. Então vamos colocar I1 sendo positivo. Então, aquelas outras correntes que não apontam no nó, que reparam para outro lugar, podemos assim dizer, vamos chamá-las de negativo. Todas que apontam no nó, positivo. Todas que não apontam no nó, negativo. Esta apontou no nó, claro que apontou no nó, então é positivo. Porque esta corrente, né, na verdade o que acontece com esta corrente I1 é que ela vai assim, ok? Então,
sabemos muito bem que ela está a apontar no nó, ok? E esta corrente aqui está a apontar para lá, está a apontar para um outro lugar que não é no nó. Igualmente, esta também está a apontar para um outro lugar que não é neste nó que nós queremos. Assim sendo, elas todas são negativas. Então, vamos fazer o quê? Menos o I2, porque não está a apontar no nó, menos o I0 também, porque não está a apontar no nó. Então, depois terminamos com igual a zero. Então, vamos começar a substituir tudo pelos seus devidos valores. O I1 conhecemos? Sim, conhecemos. É igual a 15, né? Então, vou colocar aqui simplesmente 15 menos o I2. O I2 qual é? O valor do I2 é esta aqui. Sabemos que o I2 é toda esta corrente que está aqui, igualmente esta que está aqui. E concluímos que o I2 é esta. Então, vamos colocar aqui o seu valor do I2, que é 0,5 e 0. Ok? Menos o I0, porque não conhecemos qual é o seu valor, e igualamos a zero. Isto aqui nós podemos calcular. Como mais? Podemos fazer desta forma. O 15 vai manter. Percebas que aqui temos o I0 e aqui temos o I0. Então, como temos a mesma variável, nós podemos somá-las. Isto aqui vai ser igual a menos 1,5. Ficamos com menos I0 vezes 1,5, sendo igual a este 15 quando passa para aquele mesmo muda de sinal, fica negativo, então ficamos com menos 15, ok? Assim sendo, vamos fazer da seguinte forma, menos I0, porque estamos a deixar o I0 sozinho, né? Vai ser igual a o menos 15 que já estava lá, e este 1,5, como está a multiplicar, quando passa para aquele membro, ele vai a dividir, então ficamos com 1,5. E fazendo esta divisão, esse sinal negativo morre com esse sinal negativo. Então, chegando nesse ponto, nós podemos fazer essa divisão aqui. Fazendo este cálculo, dá-nos um valor de 10 amperes. O I0 é igual a 10 amperes. A tensão de Thevenin vai ser igual a menos J4 vezes o I0. O I0 é igual a quanto? Igual a 10, então vezes 10, mais 2 vezes o I0, que é igual a o quê? 10, menos o 4 vezes 0,5 vezes o I0. O I0 é igual a quanto, meus amigos? É igual a 10 menos o J3 vezes 0,5 vezes o I0. O I0 é igual a quanto, meus amigos? É igual a 10. Então, fazendo toda esta operação, dará-nos um valor de menos J55. E a tensão de Thevenin, na forma polar, vai ser igual a 55 com um ângulo de menos 90 graus. Este foi o vídeo e até o próximo.